nome é Cláudio Miro, cheguei na Igreja Universal com a vida toda destruída, toda derrotada. A gente morava num barraco, né, onde a gente passava muita humilhação, né? Ali a gente vivia, eu com a minha família, numa casinha que era só um barraco mesmo, um cômodo só, né? Nem rebocada não era, chão era de chão mesmo. E a gente nem fogão a gente tinha, né? O nosso ali era fogareiro que a gente arrumava em cima do fogão. E até quando chovia, né? Então a água que vinha da rua, né? Ela passava dentro de casa, virava uma lagoa dentro de casa. Então essa é a vida que quando nós chegamos na Igreja Universal. Então nós chegamos com essa vida toda destruída, toda amarrada mesmo. Casamento, né? Casamento todo destruído também. Eu com a minha esposa, a gente separamos diversas vezes. Em média, mais ou menos, cada 6 meses a gente separava, 6 meses ficava separado, 6 meses junto. 6 meses separado, 6 meses junto, né? E a vida toda derrotada, né? Devendo nos 3 bancos, né? Não tinha com os nossos cheques tudo voltado, empréstimo. Então a gente vivia uma vida de miséria mesmo. E foi quando a gente decidiu, né, a nossa vida, a gente decidiu ir para o altar com toda a força. Mas nessa época ainda, antes de eu ir para o altar, né, que eu fui obreiro, né, por um ano e meio mais ou menos de obreiro, que eu já era obreiro, mas eu não acreditava, né, na vida de sacrifício, de ser dizimista fiel. Eu não acreditava. A minha esposa, ela já era dizimista, ela já fazia o sacrifício dela, mas eu nunca acreditava, porque eu geralmente eu brigava com ela, né, que os pastores só enchia, a gente só ia lá para dar dinheiro para o pastor e para eles enriquecer e nós ficar mais pobres ainda. Então quando eu cheguei na igreja, eu cheguei dessa forma. E depois que eu me batizei, né, e depois eu se tornei obreiro, fiquei mais um ano ainda, né, sem sacrificar. Mas quando a vida foi ficando cada vez mais pior ainda, né, aí foi quando nós decidimos, eu com a minha esposa, a gente sentamos e conversamos, porque a gente já estava no fundo do poço. Não tinha mais aonde recorrer, não tinha mais nada, porque a nossa vida já estava toda derrotada, toda destruída. Então a gente resolveu ir para o tudo ou nada. Aí foi onde a gente conversamos e disse, para acertar o nosso casamento, acertar a nossa vida, nós temos que ir para o altar com toda a força. Aí foi onde a gente decidiu e a gente fomos para o altar. Pegamos todas as nossas coisas que a gente tinha dentro de casa, que não era muito, né? Que a gente já morava num barraco ali, mas a gente tinha pegado um anterior, que eu tinha saído de uma empresa, e tinha pegado meu acerto e tal, tudo. Aí foi aonde eu tirei o meu dízimo daquele acerto meu, tinha pegado uma quantidade até boa, e ali Deus começou a honrar, porque eu nunca fui dizimista fiel. E ali eu peguei o meu dízimo daquele acerto e dei. Ali começou a mudança. E foi quando a gente foi por sacrifício, a gente também vendeu tudo que a gente tinha. A gente tinha comprado então geladeira, sofá, cama nova, né? Nessa época que eu peguei o meu acerto. E logo em seguida veio a Fogueira Santa, e foi aonde a gente pegamos todas essas coisas que a gente tinha acabado de comprar e a gente sacrificamos tudo. Vendemos a nossa geladeira, televisão, cama, só fiquei com o colchão para dormir, mais nada. E foi aonde aí Deus honrou. Eu tinha saído da empresa, né, e comecei a trabalhar de diarista, né, em outra empresa de carga e descarga. E quando eu comecei a trabalhar nessa empresa de carga e descarga, foi quando a gente fomos para o altar, né, e eu tinha um Uno, né, um carro Uno,
E nessa época aí, eu capotei ele, uma semana antes do sacrifício, para que nós não fosse para o sacrifício. E aí eu quebrei a clavícula, fiquei impossibilitado de trabalhar, né? Mas como a gente já estava no altar e a gente estava com o coração que a gente queria mudança, então nessa época aí, então, Deus honrou. Aí meu patrão, que eu trabalhava para ele 3 dias depois, ele foi em casa e diz assim, você consegue pelo menos fazer recibo, porque eu estava com a clavícula quebrada. Aí eu falei, não, esse recibo dá para fazer. Aí ele falou assim, então a partir de amanhã você vai fazer recibo e vai ganhar com todos os outros lá, que a gente ganhava com produção. E ele pagou a minha produção. Aí poucos dias depois, né, que eu comecei a trabalhar com ele, que eu voltei a trabalhar, né, a empresa que a gente trabalhava, prestava serviço, era em Jandaia, e depois essa empresa veio a mudar para Paysandu. E aí, quando essa empresa mudou para Paysandu, que a gente prestava serviço, que eu prestava serviço para esse patrão meu, ele diz assim para mim, assim, ó, eu não vou para Paysandu, né? E ele tinha vários motivos de dar essa empresa para outras pessoas, que era parente dele, né? Que ele tinha primo, tinha irmão, tinha tudo que trabalhava com ele, já fazia uns 8 anos. Você abre uma empresa lá em Paysandu e você pega essa terceirização para você fazer. Aí foi aonde que nós vimos que Deus já estava fazendo, né? Que Deus já estava fazendo o milagre. Então hoje a gente estamos nessa empresa aí, né, com mais de 70 funcionários hoje, né? Que a gente já estamos aí há 7 anos, né, com eles. Então a gente só tem a prosperar. Hoje a gente temos a nossa casa própria, né, que hoje a gente estamos construindo, terminando de construir. Hoje vamos fazer um sobrado de 3 andares, né, para quem morava num barraco que entrava água suja dentro e não tinha nem para onde a água sair, tinha que quebrar uma parte do fundo para a água passar. Hoje a gente tem uma casa que hoje é uma casa dos nossos sonhos, né? Temos 2 carros, né, até importados. Que tudo isso foi através do nosso sacrifício, da nossa revolta, né, que a gente tivemos naquele dia, decidimos, né, a perder tudo. Em si dizer assim, a perder tudo para ganhar. Mas o principal de tudo isso daí não é isso. O principal de tudo isso aí que a gente temos hoje, a gente temos paz. Hoje a nossa família é totalmente abençoada. Todo dia hoje a gente almoça junto, senta na mesa, toma café junto, toda a nossa família junto, coisa que antigamente a gente não tinha. Era só briga, era só discórdia, briga no casamento, então não tinha nada que prestasse antigamente. E hoje não. Hoje a nossa vida é abençoada, família totalmente abençoada. E o principal, né, o Espírito Santo. De tudo isso, né, que a gente fomos para o altar, que ele retribuiu para nós. O nosso Deus retribuiu para nós, é o Espírito Santo. É isso que é o que mais nós temos dentro de nós, que é o principal.